Correr os pontos de ônibus para verificar a situação do transporte escolar. Coletivo, perdão. Nos horários de pico tem sido inevitável a aglomeração. Mais uma manhã movimentada na estação Pirajá. Ônibus cheios e filas para aguardar o coletivo no horário de pico. Pessoas que precisam trabalhar e não podem ficar em casa. A situação está caminhando, né, minha filha, conforme Deus manda, né? Cheio, realmente, ele não está saindo bem cheio, não. Mas um está se protegendo, outro não. Eu ando com álcool na bolsa e sabonete para estar lavando sempre as mãos, né? Isso é o que você pode fazer, né? É o que eu posso fazer. Não dá para ficar em casa. Minha filha, tem que botar o sustento dentro de casa, da família, né? A senhora faz o quê? Eu tomo conta de idoso. O transporte coletivo em Salvador foi reduzido em 50% em horários de pico. A estratégia é para diminuir o número de pessoas na rua, mas causou também atrasos e lotação. O ideal é não ter ninguém em pé nos ônibus, mas observe esse vídeo feito por um telespectador. Passageiros disputando espaço no veículo às 5h30 da manhã. Não parava o carro. Deixa a porta pronta, Não parar nos pontos o quê, rapaz? O ideal é que o passageiro não pegue o ônibus e que o rodoviário oriente nesse sentido, certo? Você pode ver que aqui na estação Mussurunga a gente está fazendo dentro dessa linha, que as pessoas sentem e que o ônibus saia no lastro, ou seja, não saia com muita gente em pé. Mas evidentemente que isso é uma decisão do passageiro, não é uma decisão da secretaria. Então as pessoas... E nenhuma imposição, é uma orientação. Eu não posso simplesmente virar para a pessoa e dizer, ó, você vai descer do ônibus que já está todo mundo no lastro. Cada um tem que ter a sua consciência. O patrão tem que ter a consciência que está lá esperando o seu funcionário, porque nós não estamos vivendo num momento normal, pode ser que ele se atrase um pouco. O usuário precisa ter a consciência que ele não pode correr esse risco e nós estamos orientando ao nosso povo e ao rodoviário que trabalhe dessa forma. Segundo a Prefeitura, 1.300.000 pessoas utilizavam o transporte público diariamente em Salvador. Com as restrições, esse número caiu para 300.000 passageiros, 25% do total. Na estação Pirajá, encontramos sinalização orientando que os passageiros mantenham distância uns dos outros, mas essa recomendação parece ter passado despercebida. Em outros pontos da cidade, mais aglomeração. Na BR-324, sentido Feira de Santana, muitos passageiros esperando. A grande preocupação da Prefeitura é com os idosos, que insistem em pegar o transporte público mesmo com as orientações de isolamento. Antes da redução da frota, eles representavam 25% dos passageiros de Salvador. Agora, já são 32% do total. Os estudos da Secretaria de Mobilidade também apontam aumento de estudantes nos ônibus, mesmo com as aulas suspensas nas escolas. 30% dos estudantes no período normal eram transportados. Já passamos disso e as escolas estão fechadas, não está tendo aula, então não faz sentido os estudantes estarem circulando. Os próprios infectologistas já disseram que quando o estudante tem esse vírus, ele fica assintomático, a grande maioria deles fica assintomático e corre o risco dele não saber que está com o vírus, passar para o idoso que também passou a frequentar mais o transporte público. Então, se a gente tiver um apelo a fazer, nós fazemos nesse sentido. Se você está em casa, permaneça em casa. Se você sair, só por uma questão de urgência. Fora dos horários de pico, as recomendações para evitar circulação pelas ruas parecem estar funcionando. Este ponto de ônibus na Avenida CM, um dos mais movimentados da cidade, estava praticamente vazio às 10 da manhã. Para evitar a contaminação, a população precisa mesmo fazer a sua parte. Não adianta só a gente ficar falando. A CCR está colocando, a cada minuto entra aqui na rádio interna da CCR, os funcionários avisam isso, mas a população também tem que ter essa consciência. Nós não estamos vivendo um momento normal, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Não é um dia normal nem para o transporte, nem para nenhum serviço da cidade. Então, se você vai sair, só se você tiver urgência para sair. Não faz sentido você sair de casa se não ter urgência. Bom, o que a gente precisa entender, e que você vai me contar agora em casa, o que é que estudante quer dentro de ônibus? Me diga, para que serve carteira de estudante agora, numa época dessa? Com todo o respeito ao idoso, mais de 60 anos, para que carteira de idoso numa época dessa, se é para ficar em casa? Se é para ficar em casa. Tô certo, Fagner?
e no caso dos idosos, fica um pouco até mais difícil esse controle, caso fosse proposta aí a suspensão, o bloqueio do acesso, porque hoje o idoso, apenas com o registro, né, da identidade, ele consegue mostrar o ano de nascimento e tem acesso. Mas no caso do estudante, talvez uma medida um pouco mais rigorosa seria suspender então mesmo os créditos para os estudantes. Infelizmente é uma medida que pode ser drástica, mas é uma sugestão porque aumentou, inclusive, né? As pessoas continuam saindo, mesmo quem não está trabalhando. Então o que pode ser feito para evitar que isso continue, já que o risco de contaminação é grande? Boa parte aí não está usando máscara. E a gente sabe que uma das formas de contaminação é justamente por essas gotículas que são geradas na tosse, no espirro, na própria fala. Então, se a maioria não tem máscara, o risco de contaminação é ainda maior. E além das gotículas, existem aqueles chamados aerossóis, que são aquelas partículas menores, são menores do que as gotículas. E aí ficam em suspensão por períodos muito maiores. Então a gente vê que as pessoas não estão usando máscaras e aglomeradas, o risco é maior. E o idoso, a quantidade de idoso nos ônibus, por incrível que pareça, aumentou ainda mais nesse período de decretos contra o avanço do corona aqui na nossa cidade. Não estou vendo nesse trabalho no combate ao coronavírus, apesar de eu gostar muito do secretário Felipe Lucas, da CEMOP, me parece que ele vai deixar a CEMOP, me parece que o secretário vai deixar a CEMOP agora para se candidatar a vereador. Então, parece que todos têm que sair. Hoje é que dia? Hoje é dia 2, eles têm até amanhã, até o dia 4, para sair todos, e vai haver aí uma novidade na CEMOP. É preciso mexer. O secretário, o Felipe Lucas, ele conseguiu, dentro do possível, superar as expectativas. Mas dentro aí do núcleo dele, a situação está feia aí dentro dessa CEMOP, tá? Tem muita gente preguiçosa arrastando asa aí. Tem que dar uma mexida, principalmente quem for entrar. Aliás, se for quem eu estou pensando, vai sacudir gente na CEMOP aí. Principalmente gente que fica em Instagram se exibindo. Cadê o Matheus Borges que está comigo agora?